Olá, é um prazer estar aqui de novo com você. Fez sua listinha? Analisou sua cidade? Viu quais são os problemas? Então você já está pronto para começar a próxima aula, né? Estamos aqui então na aula 2 da nossa disciplina de Introdução à Engenharia. E quais são os objetivos dessa aula? Bom, hoje a gente vai estar focada na engenharia no Brasil, tá? E os objetivos vão ser entender a evolução do ensino da engenharia no Brasil, ou seja, como que o país vem preparando seus engenheiros. Depois, nós vamos avaliar, ou estudar, ou conhecer os marcos históricos da modernização no Brasil, que afinal de contas, engenharia está ligada à modernização, né? E, por fim, nosso terceiro objetivo é entender como que as transformações no Brasil estão ligadas ao desenvolvimento da engenharia nacional, tá? Então, a gente vai correlacionar, tá, a engenharia com o contexto maior do país. Combinado? Vamos lá? Bem, primeira pergunta para você. Você sabe em que país foi criada a primeira escola de engenharia das Américas? Tem alguma ideia? Quando eu pergunto isso para os meus alunos, eles costumam dizer: Estados Unidos. Errado. A primeira escola de engenharia nas Américas foi aqui mesmo, no Brasil. Tá? Foi a chamada Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Que nome grande para uma escola de engenharia, né? Mas essa escola, que foi a primeira das Américas, como eu já disse, foi fundada em 1792 no Rio de Janeiro. Tá? Lembrar que o Rio de Janeiro era a capital da colônia portuguesa no Brasil, né? Capital do Brasil, capital do Império Brasileiro, capital da República Brasileira. O Rio de Janeiro, durante muito tempo, até a capital ir para Brasília, ela foi o centro político do nosso país. Então, a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho foi construída no Rio, e essa é o que você pode ver, é uma imagem, né, do prédio que existe até hoje, inclusive pode ser visitado. Se você tiver a oportunidade de vir ao Rio de Janeiro e visitar, é um museu, é bem interessante, né? Mas por quê? Por que o Brasil foi o primeiro das Américas? Bom, lembra que a gente falou que na aula passada que a engenharia começou para resolver problemas, desafios militares? Então, Portugal tinha um desafio militar bastante importante. Ele tinha que proteger a coroa, ele tinha que proteger os interesses da coroa, ele tinha que proteger a colônia, né? Porque eram vários os países que estavam interessados no Brasil, né? Então, a primeira coisa é defender. Como que ele fez isso? De forma racional, preparando engenheiros militares, né? E no próprio local, no próprio Brasil, né? E é interessante que a Real Academia, né, que ela nasce com esse interesse de formar engenheiros militares, tá? E é ela que mais tarde vai dar origem a duas importantes escolas de engenharia que permanecem até hoje como referência no Brasil. Uma é o IME, tá? Voltado para a engenharia militar, né? Que é o Instituto Militar de Engenharia, e o outro é a Escola Politécnica da UFRJ, né? Então, a engenharia brasileira, ela tem origem lá no século XVIII ainda, né? Foi um pioneirismo do Brasil, porque
nos Estados Unidos onde foi criada a segunda escola de engenharia, isso só foi acontecer anos depois, em 1802, 10 anos depois, né? Que foi criada a Academia de West Point, né? Você já deve ter visto em filmes americanos, né? Onde até hoje se formam oficiais militares, engenheiros militares, né? É interessante aqui também dizer que aliás, eu vou até voltar aqui para dizer o seguinte: reparem só no ano em que a primeira escola de engenharia no Brasil foi fundada. 1792. Vocês sabem quando foi criada a primeira escola de engenharia no mundo inteiro? Aqui a gente está falando das Américas, mas no mundo inteiro, quando a gente fala de Europa. A primeira foi criada em 1747. 1747 é muito pouco tempo, né? Onde? Na França. Tá? Na França foi criada em 1747 e logo depois foi criada aqui no Brasil. Tá? Então, o Brasil, de fato, saiu na frente no ensino de engenharia, na formação de engenheiros. Tá? Isso foi só uma observaçãozinha, uma curiosidade para você. Agora, vamos voltar à nossa aula. Né? Depois desse início já avançado, né, da engenharia no Brasil, a engenharia continuou crescendo junto com o próprio país e de forma muito acelerada. Né? Por quê? Para crescer, o Brasil precisava de engenheiros de todos os tipos, de todas as modalidades, porque não faltavam problemas, e tinham problemas dos mais variados. Né? Então, é interessante que, vamos lembrar a nossa cronologia, tá? Em 1792, a gente tem a primeira escola de engenharia. Tá? De 1792 até 1900, tinham mais ou menos 10 escolas. Tá? E aí a coisa começa a acelerar. O ritmo de crescimento dos cursos de engenharia começa a fazer assim, ó, a crescer numa velocidade louca. Para vocês terem uma ideia, em 1962, ó, época que a capital do país se muda para Brasília, tá? A gente já tinha deixa eu marcar aqui, a gente já tinha 112 cursos de engenharia. Tá? Então, aí a gente está falando mais ou menos 10 cursos por ano, tá, em média, tá, de 1900 para 1962. Tá? Aí, entre 1960 e 1990, num espaço de apenas 30 anos, tá, a média passa para 9 cursos por ano. E por aí vai, e vai crescendo. Tá? Quando você chega em 1996, tem uma grande mudança, uma mudança que vai ter um impacto bastante importante no ensino de engenharia, que é a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tá? O que essa lei faz, entre outras coisas, né, é permitir que várias universidades sejam criadas, universidades privadas, inclusive, sejam criadas para fornecer esse curso com autonomia que antes elas não tinham. Tá? Com isso, com esse movimento, com essa nova lei, o que acontece é que, de cara, o ritmo de crescimento aumenta sensivelmente. São 70 novos cursos de engenharia por ano. Tá? Lembrando que, como eu falei aqui, tá? De 1960 a 1990, você tinha 12 cursos por ano. Tá? A partir de 1996, passaram a ser
70 novos cursos de engenharia por ano. É muita coisa. É uma mudança realmente sensível. Tá? Agora, junto com essa mudança na forma de ensinar, na organização dos cursos, né, também houve uma sensível mudança no perfil dos engenheiros. No perfil dos engenheiros que eram formados nessas escolas e que tipo de carreira eles passavam a seguir. Tá? Bem no início, né, lá no início do século XX, né, por que eu falo do início do século XX? Porque no finalzinho do século XVIII, século XIX, eram muito poucos engenheiros formados. Né? O volume vai aumentando mesmo a partir do século XX. E o que a gente vê é que no início esses engenheiros eram engenheiros civis, na maioria, tá? A especialidade era engenharia civil, e eles iam trabalhar ou no governo, né, ou em alguns públicos, ou em empresas estatais. Tá? Mais tarde, o que acontece? As universidades começam a se diversificar, começa a haver a atividade de pesquisa além do ensino, começa a ter pesquisa dentro dessas grandes universidades, né? E muitos dos engenheiros formados resolvem se dedicar à carreira acadêmica e à carreira de pesquisador. Tá? Então, começa a ter, além da oportunidade nos órgãos públicos, no governo e nas estatais, começa a ter oportunidade de carreira como pesquisador e professor universitário. Tá? E depois da década de 60, 70, começa a aparecer também oportunidades nas empresas multinacionais. Mas em todos esses casos, em todas essas colocações, o papel do engenheiro era, em grande parte, um papel gerencial, um papel de tomador de decisão, tá? Um papel com bastante autonomia. Era, por causa disso, uma profissão muito respeitada e desejada, né? Mas aí o que acontece? Hoje em dia, depois, aqui, partir mais ou menos, errei, desculpa, a partir do ano 2000, tá? Por causa, inclusive, entre outras coisas, da nova lei das diretrizes de base de educação, que permitiu uma ampliação enorme dos cursos de engenharia, né? Houve uma outra mudança muito importante, que foi a democracia no Brasil, né? E o aumento da classe média, né? Essas três coisas, o aumento do número de cursos de engenharia, o aumento do número de pessoas na classe média, né? E a democracia, tá, fez com que justamente essa carreira tão interessante fosse democratizada. Muito mais gente hoje tem acesso ao diploma de engenheiro, né? Tem acesso a essa profissão e, de certa forma, por conta disso, muitas empresas hoje têm a oportunidade de contar com engenheiros em seus quadros, né? Empresas menores da iniciativa privada, que não tinham como bancar um engenheiro nos seus quadros, hoje já consegue, porque tem muito mais engenheiros disponíveis. Então, o que aconteceu é que muitos engenheiros formados hoje, além de todas essas oportunidades, no serviço público, nas estatais, nas multinacionais, nas universidades, esses engenheiros também têm oportunidades em posições técnicas e de média gerência na iniciativa privada. O que a gente diz é que começa a haver uma intelectualização da produção. Muitas ocupações que antes eram preenchidas por
pessoas de nível técnico, hoje busca-se um engenheiro para esse local, né? Não preciso nem dizer quais as vantagens que tem em empregar um engenheiro, né? Um engenheiro é aquele profissional especializado em resolver problemas, que tem competência para isso, tá? Então, cada vez mais você encontra engenheiros em todas as áreas, em todos os tipos de organização, tá? Bom, então, vamos agora para o segundo objetivo dessa nossa aula, que é entender como ocorreu a modernização do país, do Brasil, né? Quais foram esses marcos históricos? Bom, aqui, para efeito de facilitar a nossa cronologia, né? Eu dividi a história do Brasil independente, né, em 5 ondas de desenvolvimento, 5 períodos de mais ou menos 30 anos, tá? Que vão de 1870 até 2010, né? Porque o período começa em 1990, com 30 anos, 2010, tá? Então, eu dividi da seguinte forma: quais eram os principais eventos, quais os principais problemas que o país enfrentava e quais as soluções que a engenharia trouxe para esses problemas e, por conta disso, como que o país desenvolveu, tá? Então, o primeiro deles, tá, que está aqui, que vai de 1870 a 1900, a gente pode entender como sendo aquele período dos trilhos do progresso. Por quê? Porque esse período é onde o trem passa a ser a grande novidade, né? E detalhe, o Brasil também pode ser considerado, de certa forma, pioneiro nisso. Ele nunca esteve para trás no sentido de implantar inovações tecnológicas, né? O trem, né, a estrada de ferro no Brasil, vem meados do século XIX, 1840, 1850, começaram as primeiras obras para a implantação de linhas de caminhos de ferro, né, que se diz em Portugal, estradas ferroviárias, né? E que tipo de problemas essa inovação tecnológica vinha resolver? Em primeiro lugar, integrando o país, né? Um país do tamanho do nosso, você imagina o quanto é difícil integrar, né? Como é que é difícil ir de um lugar até o outro no lombo de um burro ou numa carroça, né? Então, não existia carro nessa época, né? Vamos lembrar. Então, as estradas de ferro trouxeram um grande avanço nas comunicações, na integração do país. Além disso, que foi, de certa forma, o problema prático que mais motivou a implantação das estradas de ferro, foi o escoamento do café, tá? Vamos lembrar que nessa época, o ciclo do café, você deve ter estudado no ensino médio, nas aulas de história, né? O ciclo do café fez com que o Brasil, que era um dos maiores produtores mundiais, recebesse uma quantidade muito grande de recursos financeiros, né? Esses recursos, na mão principalmente dos barões do café, né, serviu de investimento. Esses recursos foram investidos nessa infraestrutura que também alavancava o escoamento do café, né? Alavancava essa economia cafeeira, né? Então, a engenharia cresceu muito nesse processo. Por quê? Porque, por mais que as empresas de
ferroviárias fossem estrangeiras, a maioria delas inglesas, né, e viessem com engenheiros estrangeiros para trabalhar aqui, eles eram poucos em número. Você precisava de muito mais engenheiro do que aqueles que acompanhavam o projeto, né? Então, precisou formar engenheiro no Brasil, e esses engenheiros brasileiros, eles eram empregados na construção dessas ferrovias, né? E, por conta disso, houve um intercâmbio muito grande, o que ajudou também a desenvolver os conhecimentos em engenharia no Brasil, tá? O segundo período que a gente marca aqui é o que vai de 1900 a 1930, tá? Eu chamei aqui da soberania dos engenheiros. Por que a soberania dos engenheiros? Porque eles começaram a crescer em número e crescer em influência, tá? Criou-se o Clube de Engenharia, que existe até hoje, aliás, né? O Clube de Engenharia, que reunia esses engenheiros e tinha uma atuação muito importante nos caminhos do país, tá? Vale mencionar que, curiosamente, mas não é surpresa, que de 1900 a 1930, a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, né, teve 3 prefeitos engenheiros, tá? E uma curiosidade, vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é uma foto da Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro. E vocês sabem por que o apelido Cidade Maravilhosa? Bom, um desses prefeitos engenheiros, né, no caso Pereira Passos, ele fez uma grande obra de urbanização, né, da cidade, né, que inclusive era na época, esses engenheiros dessa época, né, eles acreditavam que a engenharia era capaz de trazer civilidade. E muitos estudavam na Europa, estudavam engenharia na Europa. Lembra que a gente falou que ainda eram poucas as vagas de engenheiros no Brasil? Então, muitos dos filhos dos barões do café iam estudar na Europa, França, Portugal, principalmente, né, esses 2 países, mas também viajavam pela Inglaterra e Bélgica. Quando eles retornavam ao Brasil, eles falavam, poxa, por que a gente não pode morar numa cidade tão linda como aquelas que a gente visitou na Europa? Então, eles tinham esse sonho de trazer esse conforto, essa beleza para as cidades brasileiras. Então, a cidade do Rio de Janeiro, capital na época, ela passou por esse processo de embelezamento e, quando ela foi inaugurada, foi descortinada uma vista maravilhosa, que é da Baía de Guanabara, do Pão de Açúcar, e aí aquela vista de fato é fantástica, então passou a ter o apelido, a cidade passou a ter o apelido de Cidade Maravilhosa, tá? Então, ela é fruto dessa época de soberania dos engenheiros, tá? Bom, o próximo momento é o que vai de 1930 a 1960. Tá? Aqui eu chamei esse período de elite desenvolvimentista. Por quê? Porque nesse momento os países desenvolvidos já tinham estabelecido suas indústrias, né? As indústrias já estavam, de certa forma, maduras, e o Brasil ainda começava nesse processo, muito próximo, a gente tem que reconhecer, não tinha passado muito tempo, mas o Brasil precisava investir na sua infraestrutura. Foi nesse momento que essa elite, que também era formada em grande parte por engenheiros, tá, começou a investir tanto no sentido financeiro como de ideais, né, num Brasil independente economicamente. Então, foi nessa época
que foram criadas as principais estatais, né? Petrobras, Vale, é tudo dessa época, né? Os centros de pesquisa, tá? CEPEL, CETEM, né? Então, esse momento, tá? Fez com que se ampliasse muito a infraestrutura tecnológica do Brasil e, por sua vez, os conhecimentos e as competências em engenharia também, né? Mas, até aqui, a gente ainda está falando de grandes obras, tá? A gente ainda está falando de indústria de base, né? A gente vai precisar esperar até o próximo ciclo, que vai de 1960 a 1990, para a gente ver o desenvolvimento industrial, né, e o desenvolvimento da engenharia começar a se espalhar por outros ramos de atividade, né? Porque é nesse período que a gente tem um efetivo crescimento com várias indústrias, várias empresas industriais multinacionais vindo para o Brasil, tá? O que aumentou muito as oportunidades de emprego para os novos engenheiros formados, que, lembrando, eles já tinham ampliado muito em número, né? Tanto é que, nessa época, com esse crescimento todo, que foi milagroso, esse período, ali em torno de 1970, 70 e poucos, foi chamado de milagre brasileiro. O único problema é que esse milagre não se sustentou. Logo depois, na década de 80, por uma série de razões, inclusive a crise do petróleo, tá? Houve um período de estagnação da economia, né? Mas a crise, essa estagnação econômica, a crise do petróleo, ela não foi de todo ruim, porque ela, de certa forma, desafiou a engenharia nacional a ponto dela ser capaz de mostrar o nosso potencial, né? E como? Primeiro, por causa da crise do petróleo, foi desenvolvido o programa Proálcool. Se hoje a gente tem carro flex ou carro movido a álcool, foi devido a esse investimento, esse programa lá da década de 80, para tentar encontrar fontes alternativas de energia, para que a gente não ficasse dependente do petróleo. Então, o Proálcool provou que nós éramos capazes, e o Brasil foi pioneiro no álcool como combustível. E um outro desafio que a engenharia brasileira encarou e foi muito bem sucedido foi a exploração de petróleo em águas profundas, né? A Petrobras foi pioneira e reconhecidamente competente, líder nessa competência, tá? E isso graças à crise, ou seja, crise pode ser uma coisa boa, se nós nos prepararmos para enfrentá-la, tá? E, por fim, o último período, que vem de 1990 a 2000, né, onde a globalização se manifesta com toda clareza, né? O mundo inteiro está interconectado, né? Um dos símbolos da nossa era, o engenho da nossa era, que é o computador, mostrou o potencial que tinha de interconectar pessoas no espaço e no tempo, né? Veio a noção e a ideia, o desafio da qualidade, que fez com que mudassem as bases da competitividade das empresas, que também foi um importante passo no desenvolvimento da engenharia, e mais recentemente a sustentabilidade, que passou a entrar no nosso vocabulário. Faz parte da preocupação de qualquer engenheiro hoje em dia, não só a eficiência, mas a qualidade e principalmente a sustentabilidade, porque não adianta ser eficiente no curto prazo, isso tem que durar. Para isso a gente tem que levar em consideração uma série de outras variáveis que não está ligado só à nossa especialidade. Então, com isso tudo, o desafio do engenheiro, tá, é muito maior. O que vai ser o engenheiro do futuro? Qual vai ser o futuro da engenharia? Tá?
Vamos pensar, a gente tem mercados integrados em uma grande e complexa rede global. Tá? Você tem hoje fornecedores de produtos e serviços no mundo inteiro. Você clica lá, vai na internet, busca um determinado fornecedor e em uma semana você tem um produto na sua casa ou na sua empresa. Então, as bases da competição hoje são globais. Mesma coisa quando você vai para serviços profissionais. Você consegue contratar serviços sem necessariamente contratar a pessoa naquele espaço de trabalho. Então, você pode estar trabalhando junto com engenheiros lá na Índia, no mesmo projeto aqui no Brasil. Tá? Então, isso impõe um desafio enorme de competências que o engenheiro, a princípio, não era forçado a ter. Tá? Hoje em dia, além da formação técnica que o engenheiro sempre precisou ter e sempre mostrou-se muito competente nisso, ele ainda precisa ter uma visão sistêmica, tá? E humanística. Tá? Não existe mais aquela figura do engenheiro nerd que fica só ali nos númerozinhos, com óculos, sem olhar o resto. Não. Hoje, cada vez mais, o engenheiro é alguém que tem que estar no mundo, olhando para tudo, entendendo de tudo, ou pelo menos sabendo a quem recorrer, a que tipo de conhecimento, qual o impacto que determinada coisa pode vir a ter. Tá? Então, o engenheiro do futuro é um engenheiro muito mais completo. Tá? O desafio aumentou, mas as oportunidades certamente também são melhores hoje. Tá? Então, que nós vimos nessa aula, né? Nessa nossa segunda aula do curso de Introdução à Engenharia? Tá? Nós vimos que os primeiros engenheiros brasileiros atuavam na construção de ferrovias, tá? Nas grandes obras urbanísticas, né? A melhoria das cidades, né? Saneamento, né? E eles estavam principalmente nos principais postos da administração pública. Tá? A gente viu também que o desenvolvimento industrial, tá, provocou o aumento do número de engenheiros que passaram a ser absorvidos não só pelas estatais, mas também pelas multinacionais industriais. Tá? Então, o desenvolvimento industrial é chave, tá, para esse momento na evolução da engenharia brasileira. Tá? E, por fim, a partir da década de 90, que é onde veio a grande mudança mesmo no modo de atuar dos engenheiros, entra na história conceitos ou preocupações ou desafios relacionados à qualidade e à sustentabilidade, né? E por conta disso surgem novas modalidades de engenharia. Não que elas já não existissem antes, mas elas se tornam muito mais desejadas. Quais são elas? Por exemplo, a engenharia ambiental e a engenharia de produção. Ok? E o que nós vamos ver na próxima aula? Bom, na próxima aula a gente vai entender um pouquinho melhor qual é a relação entre engenharia e o conceito de multidisciplinariedade. Porque, afinal de contas, o engenheiro não consegue dar conta de tudo sozinho. São conhecimentos variados que ele precisa dominar. Então, a gente vai encarar de frente aquele dilema. Qual? Eu me torno um especialista ou viro um generalista? A gente vai discutir um pouquinho isso. Tá? E, por último, na próxima aula, a gente vai tentar entender como transformar problemas em oportunidades de desenvolvimento e de prosperidade. Como que a gente faz isso? Ó, ação metódica e racional. De quem? Dos engenheiros. O que eu quero dizer com isso? Tá? Não está só nas nossas mãos, mas em grande parte nós temos muito para contribuir, tá, com o desenvolvimento e a prosperidade não só do Brasil, mas como do mundo todo. Tá? Foi ótimo estar com você aqui de novo. E a gente se vê na próxima aula, ok?